Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No dia em que a Santa Igreja celebra São Tomé, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos de suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disso disse: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, como nós hoje podemos dizer que nos encontramos um pouco quanto Tomé, muitas vezes na nossa vida, talvez diante de alguma situação difícil, diante de respostas que não temos, diante de situações que não se resolvem ou que não se encontra um caminho. Muitas vezes nos deparamos com essa incredulidade de Tomé. Mas a experiência que o nosso Senhor nos chama é uma experiência de crer sem ver. Crer sem ver. Nós não precisamos ver a graça de Deus acontecer na nossa vida para dizermos que cremos em Deus, porque Ele é Deus com milagre ou sem milagre. E é muito interessante o texto de hoje, que me chama muita atenção, de todo o evangelho de hoje, não é nem a incredulidade de Tomé. O que me chama muita atenção é essa parte, quando diz, estando as portas fechadas, Jesus entrou. Ainda que o seu coração esteja fechado para o nosso Senhor, ele vai entrar, porque o teu coração é o lugar do Senhor. Ainda que as tribulações estejam te sufocando, estejam assoberbando a sua vida, o Senhor vai entrar, porque na sua vida é o lugar do Senhor. Então você e eu precisamos entender cada dia mais que não existe dificuldades ou muro ou portas que impeça o nosso Senhor de entrar, nem a nossa incredulidade. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo poderia não ter aparecido para Tomé, ele poderia ter continuado ali com incrédulo, porque não viu. Nosso Senhor dá a graça a ele de ver, para ele experimentar o que os outros tinham experimentado. Assim também o Senhor faz com cada um de nós. O Senhor nos dá a graça de experimentá-lo através da providência que ele faz em nossa vida, ele tem em nossa vida. Quantas coisas já nós podemos enumerar com certeza de tantas coisas que o Senhor nos concedeu, nos fez como graça. E nós podemos dizer, Senhor, nós cremos em Ti.
Obrigado por cada providência que tem realizado na minha vida, por cada pessoa que tem colocado na nossa história, por cada dádiva, pelo dom da vida. Quantas coisas nós temos que agradecer e louvar a Deus. Então, a incredulidade que hoje nós nos deparamos de Tomé, ela é algo que não pode acontecer na nossa vida porque nós já tivemos tantas graças do Senhor que o problema atual, o problema de hoje, não pode ser um caminho que nos tire da fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma tribulação pode nos tirar dessa graça de crermos no Senhor Jesus. Ainda que ela chegue até nós, porque elas chegam, nós precisamos manter a seriedade, a graça de saber que Deus está do nosso lado e que nós vamos superar, com a graça de Deus, tudo aquilo que nos chegaram e que nos trouxe dissabor na nossa história, na nossa vida. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de ter a casa para cuidarmos de sacerdotes. Que São José, esposo de Maria, nos conceda fidelidade a Jesus. Que São Tomé sustente também a nossa fé pela sua experiência de amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.